certo. Vamos ver se você vai aparecer. Você já está aqui na metade da tela, mas está tudo preto. Ah, não, agora apareceu aquela tua fotinha. Misericórdia. Não está Olha que aparecendo questão, você. hein? Misericórdia. E a minha gente fez voz o teste, hein? Hã? A voz está indo. Tá, a voz está ok, mas a imagem não. Aí fica. Vamos pedir ajuda para os universitários. O que a gente faz? Faz a live sem imagem? Não dá. Como é que nós vamos deixar isso arquivado para a eternidade, né? Não pode. Tem que ver você, tem que ver o nosso querido neto. Esperei tanto. Hã? Eu esperei tanto pelo dia. Pois é. Mas, pois é, e testamos, agora apareceu no outro, agora nem no ou do celular ao lado aparece a imagem. Como testamos. Ainda bem que a gente tem a prova, né? Que tem aquele print lá que vocês deram aí, que você deu e apareceu, né? Não sei o que fazer. Não dá para fazer live sem aparecer você. Você é o convidado, você é o dono da live. E agora? Sinto muito. Deixa eu ver aqui com o Ju, o que ele me diz. Se eu entrar pelo celular, mas vou entrar com o nome do irmão, não dá. Tá, não tem problema. Não. A tua história, ela pode ser contada a tua vida toda para nós, né? E vai sempre ser um prazer poder estar com você. Nós vamos ter que cancelar hoje, porque sem a câmera não tem como. Ainda se não fosse eu aparecendo, até aí tudo bem. Né? Não estava tudo bem, não. Eu também preciso aparecer para fazer, né, a mediação aí. Mas nós vamos combinar, vamos tentar resolver o negócio da sua câmera, do teu celular. E a gente pode até fazer durante a semana, no final de semana que vem. O tema vai ser o Novembro Azul. A gente faz o desenho. Ai. Olha, o Evandro, assistindo de Salvador, aguardando alta do hospital para retornar para a Feira de Santana. Tive alta do transplante em 7/11. Parabéns, parabéns. Que coisa boa, que notícia boa, Evandro. É isso, gente, nós vamos ter que cancelar, infelizmente, por conta da câmera que não está... Apareceu? Tá? O que você fez? Ei? Eu apertei uma setinha que estava assim, uma setinha para cá, outra para lá. Aí eu cliquei lá. Aí apareceu. Ô, bênção. Que bom, gente. Então, olha só, a gente está aí uns minutinhos já do nosso tempinho tomado, mas é o seguinte, vamos lá, vamos começar. Boa noite, eu sou a Marli Panão, eu sou voluntária da Associação Joeliso Fraga, uma associação 100% voltada para pacientes de mieloma múltiplo. Eu sou paciente de mieloma múltiplo também, eu fiz meu transplante em janeiro de 2020, vai fazer 6 anos já daqui a pouco, né? São 5 anos e 10 meses, e uma maneira que eu achei de poder colaborar e ajudar um pouco os pacientes é me doando através das lives, fazer essa conexão do paciente junto com a associação. E eu não vou contar minha história aqui, porque hoje o nosso convidado é que vai contar a história dele, que ele tem muita coisa para contar. Mas é um grande prazer poder ter você aqui, Neto, junto com a gente. Primeira coisa que eu queria saber, como que você chegou até a Associação Joeliso Fraga? Na verdade, eu cheguei através de você. Assim foi no meu Instagram? Foi o seu Instagram, eu procurando pessoas nesses assuntos, né, de mieloma. Então, você me chamou, me chamou para
a seguir, eu comecei a seguir, e você me convidou a participar de um grupo, do grupo Mieloma Amigos. E nesse grupo estava lá a associação do Joelísio, nosso amigo ali, e foi através de você que eu cheguei no grupo e estou seguindo o Joelísio, que faz um trabalho muito, muito importante para a gente que está nessa causa aí. É verdade. Está vendo a importância da duplicação, de a gente poder divulgar, né? Eu acho que o trabalho que a associação faz, acho não, né? O trabalho que a Associação Joelísio Fraga faz é muito grande, atinge pessoas que a gente não faz nem ideia onde que vai chegar. Uma live dessa, por exemplo, vai ficar gravada, nós vamos colocar depois no canal do YouTube também. O Joelísio às vezes faz uns shots para divulgar, e uns videozinhos curtos de dentro da live que ele tira. Então, gente, na minha época não tinha nenhum grupo de apoio. Eu acho que talvez seja por isso que eu sinto essa necessidade dos pacientes terem outros pacientes para ouvir. Então, de paciente para paciente, hoje nós vamos conhecer a história do Neto, que é uma pessoa que ele é bem ativo no grupo, no Mieloma Amigos, é uma pessoa que ele ajuda todo mundo com informação, e ele vai contar um pouquinho para a gente como é que foi... Não, primeiro me conta, quem é o Neto? Quantos você tem? Onde você vive? O que você faz ou fazia? Me conta o Neto antes do mieloma múltiplo, quem é? Bom, o Neto é solteiro, separado, né? Eu tenho 60 anos, moro em Florianópolis, tenho uma namorada já há 8 anos que me ajuda muito, muito desde o início, né? Foi muito importante na minha recuperação. E antes eu estava trabalhando no momento com aplicativo, porque eu trabalho com obras, empreiteiro de obras, então trabalhei muito até nos Estados Unidos também, pelo Brasil, e como começou a cair o movimento, eu passei a trabalhar com aplicativo aqui em Florianópolis, e fiquei uns 8 anos com aplicativo, trabalhando. Né? Aí quando pintava algumas obras por aqui, eu fazia obras em tempo integral, me dedicava, entregava a obra e voltava para a atividade com um carro de aplicativo, entendeu? 60 anos. Eu sei que todo mundo fala para você, nossa, não parece. Ainda mais depois que você passou por tudo que você passou, né? E dentro dessa sua vida, que estava normal, né? A vida de todos nós, ela sempre está meio normal, e de repente a gente recebe uma notícia. Como é que tudo começou? Qual foi o sintoma que você teve? Quem você procurou? Qual foi a especialidade médica? Conta esse início da sua pesquisa, por favor. Sim, eu sempre fui muito ativo, né? Em trabalho, até dirigindo, até em obra também. Então eu comecei a sentir algumas dores na região lombar. Achando que era nervo ciático, procurei um posto de saúde, que é a primeira coisa que nós procuramos, né? Então, o posto de saúde passou anti-inflamatórios, testamos vários, a dor não passava. Isso começou em julho de 2023. Né? E eu não percebia que estava emagrecendo até então. E o movimento eu ia perdendo um pouco os movimentos, não conseguia sentar, não conseguia deitar. E a gente ia para o posto de saúde e trocava os anti-inflamatórios, depois passou para alguns remédios mais fortes de dor, e eu aguardando os exames para fazer pelo menos um raio-x, né? E quando, depois de um mês mais ou menos, saiu o raio-x e constatou uma fratura antiga em mim. E aí levantou alguma suspeita, mas nada, né? E eu fui travando os movimentos, comecei a ficar dormindo numa cadeira de roda, sentado, eu não conseguia mais andar, começou a travar os movimentos, isso foi se passando os meses, e a gente tentando os exames, que seria uma tomografia, né? E aí a família se reuniu, porque uma cunhada minha que mora nos Estados Unidos, que mora com meu irmão, que me ajudou muito, ela viu minha foto e viu que eu estava muito magro. E a gente que convive dia a dia não percebe, né? Mas a pessoa que fica sem ver algum tempo, então ela falou assim, olha, procura um médico urgente, vamos procurar esse aí, exame particular, porque isso aí deve ser mais grave do que parece. E aí foi quando a família se juntou amigos meus, que têm amigos no Rio de Janeiro, de amizade de 30 anos, quando eu mandei aviso para eles, todos se reuniram,
fizeram uma vaquinha lá para ajudar, para a gente começar a pagar tudo, exame particular, para poder acelerar o processo, porque ela falou assim, vamos correr, porque tem alguma coisa aí séria com o neto. E a gente começou a fazer alguns exames, e o exame que constatou algumas fraturas, e aí a gente achava que era... antes disso teve muitas dores, e a gente foi encaminhado para fazer uma aplicação, que é de antibiótico, é uma aplicação que vai na medula, vai lá na coluna, né? Porque eu não conseguia, eu gritava tanto aqui em casa, que meus pais não conseguiam dormir em nenhum prédio. Eu moro no quarto andar, no condomínio. Eu confesso a vocês, eu teve momentos que era tanta dor que eu pensava em me jogar da janela, de tanta dor que é. Eu acho que o pessoal que tem mieloma sabe, quando a dor, né? Quando ela aperta muito, é muito desespero, a gente não suporta. E aí eu só não me joguei porque eu pensei no sofrimento do meu pai e da minha mãe, e eu suportei aquela dor até poder vir a ajuda que veio do meu irmão nesses exames. E aí nesse exame constatou muitas fraturas e que seria adequado fazer uma operação de artrodese, que seriam colocar pinos na coluna, para corrigir a coluna. E quando a gente fez todas as tomografias de ressonância e levamos para o médico especialista, isso tudo no particular, tá? Todo mundo pagando particular para poder ver, acelerar o diagnóstico. E aí o médico lá, ele olhou o exame e disse, olha, com esse teu exame, nenhum profissional vai te operar. Você procura um médico oncologista. Aí deu aquele baque, né? Isso eu fui de cadeira de roda. Meu pai, com a Leila, que é minha namorada, me empurrando de cadeira de roda, porque eu só andava de cadeira de roda. E aí o médico falou, procura um oncologista. E a ficha começou né? E aí a gente procurou uma médica particular também, hematologista, e ela desconfiou também da doença, mas ela pediu mais exames ainda, que seriam para rastrear de onde está vindo, né? Porque os exames estavam tão... E ela disse que era quase certo de ser mieloma, eu nem sabia o que era, não tinha noção do que era mieloma. E aí, quando saiu o exame, ela constatou, isso já estava sem andar mesmo, perdendo os movimentos, e ela disse, corre para emergência, porque você tem mieloma múltiplo. E eu já estava bem assim adiantado, né? Meus ossos já estavam esfarelando, porque quando eu fui para a emergência, eles fizeram um teste de biópsia e já estava esfarelando o osso. Da minha bacia, já estava as fraturas, já estavam várias fraturas na minha coluna, porque o osso fica muito fraco, isso dá muita dor. E então eu estava tomando muita morfina, muito medicamento muito forte. E aí decidiram me internar. Foi quando eu corri para uma emergência mesmo do SUS e fiquei internado no SUS para poder fazer o tratamento, né? E na época que eu me internei, eu fiquei 30 dias, mas nos primeiros dias eu tive uma infecção pulmonar. Aí a família nem estava nesse dia lá à noite, porque à noite eu não gostava que ninguém ficasse lá, né? Porque tinha poucas pessoas, né? Aqui em casa, por exemplo, é o meu irmão que mora comigo, com meus pais. Como já tem uma certa idade, meu pai para ficar lá não dá. E para o meu irmão ficar no hospital também não dava, porque ele cuidava da minha mãe. E a minha namorada morava e ela tinha outras pessoas para cuidar. Eu dizia, não, deixa a noite, eu fico. E foi nessa noite que eu tive um problema muito sério no pulmão, o pulmão começou a colar, e eu gritava, pedia, pelo amor de Deus, que me desse um remédio para eu ir embora, que eu não estava suportando. E nisso eu fui para a UTI. Eu não tenho muita lembrança do que aconteceu nesse mês, sabe? Mas eu fui para a UTI, fiquei 3 dias na UTI, e aí depois que eu saí da UTI, eu vi na minha frente os meus familiares todos. Era minhas filhas do Rio de Janeiro, porque eu tenho 2 filhas do primeiro casamento, né? Que moram no Rio. Elas vieram, veio o meu irmão dos Estados Unidos, veio a minha irmã do Belém do Pará. Então, quando eu despertei no quarto lá, eu vi todo mundo assim na minha frente. Eu até perguntei para eles, vem cá, vai ter alguma festa? E ninguém me convidou, né? Eu perguntando para eles. E aí disse, não, meu irmão, tá tudo bem. E ninguém me disse mais ou menos qual foi a gravidade, né? Depois eu fiquei sabendo que o meu irmão que estava lá, a enfermeira, quando eu fui para a UTI, a enfermeira falou, olha,
avisa a família, porque a gente não sabe se ele vai voltar. E aí foi quando meu irmão avisou a família toda e todos correram para o hospital, né? Porque, segundo o médico, já estava. Tinha uma bactéria que tinha que descobrir a tempo antes de me entubar. E por sorte, por Uhum. Deus, eles conseguiram descobrir e achar o antibiótico correto para mim, né? Mas aí, até então, ainda estava imóvel na cama ainda. Porque até para mexer, para trocar uma roupa, uma fralda, em mim, que eu fazia tudo deitado, até para virar de lado, eu Uhum. gritava muito de dor ainda. Era muita dor. Então, eu tomei muita morfina no hospital por causa dessas dores do mieloma, porque naquele quadro eu não podia nem começar a fazer a químio. Eu tinha que sair daquela infecção para começar a fazer a químio, Isso, né? isso que eu ia te perguntar, você deveria estar com a imunidade muito baixa, os glóbulos brancos, os leucócitos, tudo deveria estar muito afetado, né? E, e só uma pergunta. Assim que você entrou no hospital, que você depois foi pronto-socorro, aliás, que você começou a ter o diagnóstico, pesquisar os exames, foi pronto-socorro e já foi internado, você consegue se lembrar há quanto tempo você já sentia dor na lombar, talvez, até por causa da profissão, por causa do dia a dia? A gente acaba confundindo os sintomas. Você já sentia alguma coisa muito tempo antes ou você não percebeu? Não, pois é, eu tinha crises de nervo ciático na região lombar, né? Uhum. Não às vezes eu tinha 2 vezes no ano, ou numa obra, ou às vezes até dirigindo. Às vezes eu dava um jeito em casa, abaixava, pegava alguma coisa, dava um estalo, travava a coluna. Aí eu tomava os anti-inflamatórios, sempre com anti-inflamatórios. Aí deitava em casa, ficava tipo 5 dias descansando na cama, tomando anti-inflamatórios, E quanto né? tempo durou isso? De você ficar com dor, anti-inflamatório, cama, travar? Quanto tempo? Foram meses ou anos, assim? Anos. Anos. No Por meu isso, caso foi. talvez que quando você descobriu, né, o estado que você chegou, né, nos hematologistas e no hospital, já era muito avançado. Porque para nós é um absurdo, né, a gente ser tratado. Hoje a gente nem pode, né, ficar tomando tanto anti-inflamatório. Aliás, nem é muito bom. Mas olha o que acontece, a falta de informação. Isso aqui que nós estamos fazendo agora, imagina quantas pessoas nós vamos conseguir ajudar, porque muita gente que às vezes tem muita dor e dá anti-inflamatório e confunde a dor, né? Porque o mieloma múltiplo, são múltiplos sintomas, doenças, a gente acaba nem sabendo o que é realmente, né? Mas pode continuar de onde você parou, que você dá anti-inflamatório, imunidade baixa, UTI, tua família lá com você. Eu falo dessas crises, é que hoje em dia eu vejo pessoas falando de dores na região lombar, às vezes tem amigos Uhum. repetindo. Eu falo, amigo, faz um exame logo de hemograma, pelo menos, sabe? Porque ele rastreia alguma coisa que você tem. Porque se eu tivesse feito no início lá da primeira, quando eu comecei a tomar antibióticos, eu acho que eu não teria essa sequela que eu tenho na coluna. Eu fiquei com uma sequela grave, que hoje eu fiquei PCD, porque a minha coluna, eu estou com várias fraturas, eu perdi 11 centímetros de altura, eu tenho asma porque o meu pulmão, ele perdeu expansividade, eu tenho 40% Uhum. menos de expansividade do pulmão, então eu não consigo ficar em pé muito tempo, para caminhar é um sufoco, eu vivo de dores. Então, essas sequelas, elas poderiam ter sido evitadas se tivesse Sim, feito o exame, né, bem antes, sim. pelo menos o hemograma, e hoje tem o eletroforese, algumas coisas, né? Então eu falo para Então as você pessoas, também ajuda a divulgar quando alguém já reclama de dor perto de você. Eu acho que todos nós, a gente acaba fazendo isso, né? Eu costumo até escrever, olha, eu vou pedir para você, pede para o seu médico, faz um exame tão simples, chama eletroforese de proteína, e eu mando também para a pessoa. O, Neto, só para a gente entender um pouquinho todo o seu tratamento, primeiro você começou com a ajuda dos familiares e amigos, tudo no particular, no privado, para acelerar o diagnóstico. Aí depois você fez seu tratamento no SUS, em qual hospital? exatamente, eu tive que fazer no particular, porque se tivesse esperando o tempo de exame na fila, eu acho que teria sido, por eu ter pego logo em seguida da internação, eu ter pego aquela pneumonia, eu poderia ter tido em casa e não ter resistido.
Então foi bom acelerar a gente no particular o que puder fazer para encontrar o diagnóstico, né? Então eu fui lá para o SUS com esses exames todos na mão já, né? E aí foi no Hospital Universitário aqui em Florianópolis, no HU, que por sinal é excelente no atendimento. Eu fiz muitas amizades, enfermeiros, atendimento muito bom, fizeram todos os exames necessários, e tudo que eu precisei eu fiz lá, tomografia, tudo lá, tudo é feito lá, fisioterapia também, entendeu? Então, eu fiquei 30 dias lá, mas eu lembro bem pouco, assim, acho que é dopada, é muito remédio, né? Muita morfina. Sim. E você já entrou em seguida? E aí você já entrou em tratamento quimioterápico? Quanto tempo você fez? E quando foi o seu transplante de medula? Eu entrei em outubro, 3 de outubro, eles iniciaram, né, a químio, logo que iniciou me deu a crise de pneumonia. Eu fiquei internado 3 dias, né? Aí tive alta em novembro de 2023. Aí comecei a quimioterapia lá mesmo no hospital, mas eu vindo para casa, né? E foi até engraçado que eu tava com uma sonda para tirar e quase que eles me liberam com sonda, mas a médica, não, Francisco, vamos esperar mais no final de semana aí você vai tranquilo. Porque eu sempre fiquei imaginando, pô, vou dar trabalho, tem meu pai, minha mãe, cuidar, meu irmão, minha preocupação sempre é essa. Então eu quero sair daqui andando, para que eu possa vir andando para o hospital fazer a quimio, né? E aí eu consegui, mas pelo menos de cadeira de roda eu saí. Em novembro, eu saí, início de novembro, aí comecei a fazer a quimio no hospital. Foi em abril de 2024, a gente trocou os protocolos, aí eu consegui a remissão. Mas eu tive infecções pulmonares, assim, em um ano eu tive mais 6, né? E aí foi adiando o meu transplante de medula, por causa das infecções. E aí a gente não sabia por quê, aquelas infecções, achava que era por causa do remédio, a imunidade minha estava muito baixa, por causa da químio. Então a gente fez uma solicitação de imunoglobulinas para ter a infusão, para melhorar. E no transplante, quando eu fui fazer a coleta de células, que faz uns 90 dias, né, que eu fiz o transplante, quando eu fui fazer a coleta, já me deu também um vírus lá no pulmão. Aí teve que cancelar, aí eu fui me tratar e ele pediu que eu procurasse um pneumologista, que eu vejo que a maioria que a gente tem mieloma, a gente sempre tem um problema nessa área do pulmão. E o meu pulmão, eu não tinha noção que estava reduzido. E a equipe de transplante me mandou procurar um especialista, né, um pneumologista. E aí ele me examinando tudinho, ele constatou que eu tinha perdido 40% na expansividade e que eu tinha asma. Eu tinha problema de asma. Então ele me medicou. Deixa eu fazer uma pergunta. Antes do mieloma, você fumava? Bebia? Não assim eu não era de comprar massa de cigarro, nunca fui de sair muito, mas se eu tivesse com os amigos bebendo, eu fumava um cigarro, mas nunca fui fumante de comprar, entendeu? E aí o médico falou que isso seria mais por causa que eu não tenho muita, né, no pulmão é mais reduzido, minha caixa torácica reduziu, né? E depois de eu ter feito esse tratamento com ele, que eu faço até hoje, eu nunca mais tive infecção, nunca mais tive crise pulmonar, em momento algum. Aí eu consegui internar, tem 90 dias atrás que eu fiz, me internei, foi super bem também na internação lá, saiu tudo, graças a Deus saiu tudo bem, tive poucas reações. Vou te fazer uma pergunta. De vez em quando faz essa pergunta para mim, mas eu vou fazer. Antes de você se internar para o transplante de medula, tudo é novidade. A gente não sabe o que vai acontecer, não sabe o que vai rolar. Por mais que a equipe médica desenhe para a gente, olha, a linha do tempo é isso, você tem que fazer tal coisa. Tudo é novidade, né? Eu não conheço ninguém assim que chega falando, já sei, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, não é assim. Não. Eu vou fazer uma pergunta para você. Se ela assistir a live, ela vai saber de que eu estou falando. Você achava que você fosse morrer no transplante durante o processo? Sim, eu acho que todo mundo fazer, a gente pensa.
Eu pensei, porque no meu caso, por causa das crises, né, pulmonar, eu era seguido, eu vivia na emergência, mesmo fazendo quimioterapia, tomando os medicamentos, eu ia lá, voltava, eu sempre tive. Então, a minha. E eu já tive 3 dias na UTI quase para morrer, com a infecção pulmonar. E eu tendo a infecção durante o ano todo. Aí vem. Aí eles falam na. É porque quando a gente assina o papel, quando a gente vai se internar para fazer o transplante, se a gente lê aquilo, a gente entra em transe. Porque realmente tem perigo, mas não é um perigo. É como um enfermeiro, que quando eu internei lá, eu perguntei para o enfermeiro, né? Aí eu, conversando com ele, ele falou assim, olha, eu trabalho nisso há muitos anos, só com transplante, eu te posso te garantir que é tranquilo e nunca aconteceu nada com ninguém aqui de morrer. Aí foi quando eu dei uma liga ali, sabe? Mas até então, eu sempre Então, tive, a equipe os de médicos falavam enfermagem. que é tranquilo e tal, mas não adianta, a gente entra e acha que vai morrer de uma infecção porque a nossa imunidade vai a zero lá dentro, né? Então, é que essa pergunta é muito fatal, assim, todo mundo põe na cabeça, né? Tem gente que sai doando tudo, doa móveis, doa objetos, doa as roupas, que não sabe se vai voltar, mas é normal do ser humano, né? A gente, por mais que alguém fale para a gente que é simples, que não vai acontecer nada, que está tudo bem, a gente tem todo o direito de pensar, e se, né? Me conta, por favor, da parte do transplante, o TMO, a gente precisa deixar isso aqui um pouquinho mais divulgado para as pessoas. Você vê, a gente tem nossos amigos de mieloma múltiplo aqui, pessoas que estão se internando para fazer o transplante exatamente essa semana, pessoas que fizeram agora o transplante, que passaram por tudo isso. Tem pessoas que estão começando o tratamento e mesmo com o passar do tempo, pessoas que vão ver, né, nosso bate-papo aqui, nós vamos ajudar muito, contando um detalhe assim, você internou, em quanto tempo sua medula pegou, qual foi o perrengue, se é que você passou algum perrengue durante esse processo do transplante? Uhum. Inclusive tem um que está acompanhando a gente, que está esperando a alta, né? Lá internado É, por transplante, o né? Evandro. É o Evandro. Então, o que eu posso dizer, depois que a gente passa por isso, é tranquilo diante do que a gente pensava que fosse, né? Mas a coleta da célula, ela é tranquila, você não sente nada, é bem tranquilo, o pessoal tem muito apoio no hospital. Na época, a parte mais assim que a gente sente um pouco é quando a gente toma uma superdose que é da químio, né? Que é que a gente fala que é para zerar a nossa medula, né? Porque ela é uma dosagem forte, mas no meu caso eu não senti tanta reação. Muitas reações mais que a gente pode ter é um enjoo de comida, entendeu? Que todo mundo tem, a gente não precisa se assustar, porque a gente fica tomando soro, a gente é monitorado, a gente é pesado a todo momento para soltar o líquido, ele toma muito soro, daqui a pouco a gente toma o medicamento para soltar o líquido, mas é bem tranquilo, não senti, não tive mucosite, porque eles dão sorvete, faz bochecho, tem com bicarbonato Laser. lá, faz com nistatina também, para a gente poder engolir, porque a mucosa não dá só na boca, não, ela está todo no sistema, né? Do estômago, do intestino, então por isso que é bom a gente tomar. Então a gente seguindo tudo que os enfermeiros dão, dá certo. E o médico que fez o transplante, ele falou assim, olha, Francisco, há muito tempo dava muitas reações, mas hoje em dia, cada vez que as pessoas se internam, vai melhorando, as pessoas estão tendo menos reações. Eu vi que não vai ter muita reação, não. E foi o que aconteceu, sabe? Eu tive enjoo, teve enjoos alguns dias até a medula pegar, ou seja, minha medula pegou do 12º dia. Então eu fiquei uns 12 dias bem enjoado assim, mas eu tomava o líquido. O líquido a gente toma, a gente fala com a pessoa do hospital, em vez de trazer uma sopa, um negócio batido, mas você morrer não vai, não piore nada. Tem sempre um sorinho para te alimentar ali, então você vai. Essa fase a gente passa. É um incômodo, não é um desespero, mas é um incômodo que a gente passa tranquilo. Dá para passar tranquilo. E assim que a medula pega, tudo melhora.
Só os Sim. cabelos. Nem fala de cabelo. O meu aqui eu tô. Eu falei, uma hora eu vou doar de novo, mas ele cresce. O meu veio totalmente diferente, muda muito o pH da pele, do couro cabeludo, o tipo, né? Eu não sei, muda tudo. Meu cabelo veio, eu fiquei com a cabeça toda branca, grisalha, eu tive que esperar 6 meses para atingir, mas eu curti pra caramba, enfim. A gente fica tão feliz, né, de passar por isso tudo, que o cabelo é de menos, é o de É, menos. É, exatamente. E assim, até eu sair, dá um pouquinho da gente de ter problema de intestino por causa do remédio, né? E o vai usar para sim, não ter esse empecilho, mas tudo é orientado por eles. É um período que passa rápido ali dentro, assim que a medula pega, tudo melhora, de 10 de 10 a 15º dia que eles fazem, que geralmente pega, e tudo melhora. E a gente, assim, logo que vem para casa, a gente ainda sente um pouco ainda, os enjoos para adaptar. E eu vejo no grupo que varia muito de pessoa, né? Tem pessoas é, que ficam até meses ainda. Mas eu mesmo cheguei aqui em casa, acho que fiquei 2 dias, no terceiro dia eu já estava comendo tudo tranquilo, tudo bem, tudo de boa. Então, o importante é a gente seguir o que o médico fala, beber muita água, bastante é. água. E uma coisa que é principal, que uma médica um dia, uma médica que veio fazer do meu irmão, ela falou assim pra gente, para mim ela falou assim, olha, é inegociável, Neto. Você tem que movimentar, alguma coisa você tem que fazer, você não pode ficar prostrado, nem antes, nem depois, assim, sabe? Do transplante. Você chegou em casa do transplante, nem que você sempre levanta da cama, desce um pouquinho, se você mora na rua, tenta andar um pouquinho, se agarrar no mesmo, e vai melhorando. O negócio é movimentar, para o corpo reagir. Entendeu? Mas Sim, é bem tranquilo o transplante. Posso dizer para quem está querendo, eu é, vejo que muitas pessoas olha, estão insistindo, com medo, é, né? E é verdade. E tá tudo bem, né, Neto, ter medo, receio, questionar. O Evandro está até dizendo aqui, para mim foi muito tranquilo. Já assimilei em mente que o tempo passa e muito rápido. Mucosite por uns 5 dias e 21 no processo sem preocupações. Equipe 100% hospital. Edgar Santos, em Salvador. É, gente, isso é fantástico, essa ajuda, né? Que todo mundo se dá. Eu vou falar um negócio para vocês. Sabe o que me enjoava, Neto? Que me dava um pouquinho assim de enjoo? O cheiro daquele plástico que envelopa o prato, sabe? Aquele celofane que sei, envelopa o prato. Quando tirava sei. a tampa e vinha aquele cheiro, aquilo começou a me enjoar um pouco. E aí as nutricionistas, elas eram tão gentis. Ah, e o que você quer comer, Marli? Sabe o que eu pedi? Ah, Jiló, quiabo. E tinha uma feira na rua de trás do hospital, ali na Beneficência Portuguesa, e não é que eles providenciaram o jiló e e o quiabo? desceu bem, comeu bem. Super bem. Então elas falaram: vamos lá, vamos fazer, vamos cozinhar algo para você que você queira muito. Me veio o jiló e o quiabo. Acho que nunca mais eu comi. Eu comi tanto no hospital que eu não comi mais. Mas é Ah, isso, eu acho que a gente depende muito, né, dos fisioterapeutas que tiram a gente da cama na raça, vai lá e fala, vamos embora, vamos andar, vamos caminhar. Você está lá fraquinho, frio, eu sentia muito frio, era janeiro, um verão, um calor, e eu com um pijama de urso, mas não estava nem aí, fazer o quê? Tinha que caminhar. E os nutricionistas, fisioterapeutas, os médicos, os enfermeiros, gente, se não for eles, a gente está perdido, né? Faz parte, né, do nosso resultado. A Bia está aqui, e psicologicamente não é um sofrimento muito grande, não. Eu acho que é de cada um. E está tudo bem quem não consegue aceitar muito fácil ou muito rápido, também tem a pessoa que vai. Nós tivemos muitas pessoas, muitos amigos com mieloma múltiplo que fizeram o transplante bem na pandemia, que não podia ficar ninguém junto no quarto, foi, 2020, 2021. O Jefferson, nosso querido Jefferson, o doutor João Ari, o Jefferson é daí, né, de Floripa. sim. Então, é,
tem que passar, não tem como, né, fugir disso. São etapas, são fases. Eu gosto, por exemplo, a Magali, o marido dela acabou de sair do transplante também, ela quem ficou com ele, então a gente sempre se fala, como é que tá, como é que não tá, é normal. E eu costumo dizer o seguinte para os pacientes, põe um check, menos uma coisa e É, mais uma coisa realizada, menos uma fazer e mais uma realizada na nossa jornada com mieloma múltiplo. Neto, conta para mim como que é a tua rotina, para mim não, né? Conta para gente, como que é a tua rotina hoje? Que horas você levanta? O que que você faz? Conta dos seus pais. É, Conta para gente um pouco da sua vida. Hoje, um paciente de mieloma múltiplo pós-transplante de medula com 3 meses. eu tô, assim, aguardando, né? Ainda vou tomar as vacinas, só daqui a 6 meses é que eu posso sair mais, tentar fazer alguma coisa. Mas a minha rotina aqui, eu acordo sempre 5h30 da manhã, acho que desde quando eu saio do quartel, meu horário é esse. 5h30 da manhã, aí já tem alguns remédios para tomar, né? Aí eu Uhum. descanso um pouco, mas geralmente eu já acordo fazendo alguma coisa cedo, porque tem meu pai e minha mãe aqui, e aí eles estão dormindo, mas essa hora já tô. Porque para mim, até fazer alguma coisa dentro de casa é um tipo de fisioterapia, porque quando eu fui no hospital, ela falou: até você varrendo, você andando, fazendo alguma coisa em casa, com cuidado, é bom você fazer algum movimento. Então, eu faço isso em casa logo cedo, para varrer aqui, limpar as coisas lá dentro da cozinha, essas coisas, no meu quarto. Gosto de caminhar, quando o tempo tá bom, eu já saio de manhã, eu caminho aqui em frente, que tem um jardim botânico, então eu desço, aí um dia eu ando a pé, ali pelo jardim botânico, paro um pouco, faço alongamentos orientado pela física, e outro dia eu vou pedalar de bicicleta, entendeu? E A aí, gente vê lá no grupo, você já fica dando bom dia lá, se exibindo, né? Tá lá na bike, já postando. E você faz muito bem, porque isso incentiva. E você sabe que o corpo, ele tem um comando de menos esforço, né? Nossa, se puder ficar quietinho na cama, no sofá, aconchegante e tal, é bom demais. Aí a gente vê alguém, né, dando uma aula para a gente de superação, porque você já está nessa pegada já faz tempo, né, de sair, caminhar, andar de bike, isso incentiva, ajuda muito. Deixa eu só ler o eu, comentário da Magali, acabei de falar dela, né? Aqui o meu marido, com meu marido foi tranquilo também, ele não teve mucosite, teve muita náusea no dia após a químio oi, e, peraí que eu fiz uma coisa aqui, e inapetência, mas mesmo assim conseguia se alimentar. Ele emagreceu 2 quilos, a pega foi no dia D+15. Olha, Val, eu enjoei do sabonete líquido do hospital, não suportava. Cada um tem uma história mesmo, né? O Evandro ficou sozinho no transplante, foi tranquilo, difícil foi beber água. Vocês viram, cada um tem uma situação. Então, quando a gente quer ajudar um paciente, né, de paciente para paciente, a gente vai contar nossa história, mas com você pode ser que seja diferente, né, com a outra pessoa cada, também. é, É, eu digo assim, ó, é, eu digo assim, pessoal, que é como você falou, é gostoso de ficar em casa, deitado, acomodado, porque a gente paradinho, a gente não sente dor, né? Mas é atrofia. sim, E o nosso qualquer principal um. é a É. coluna e a costela. E aí, essa fisioterapeuta, ela falou assim, no meus exames, ela disse, olha, você está com uma hipertrofia dos paravertebrais. Está parado, os meus músculos daqui, que sustenta a coluna. Então, eu fiz alguns exercícios Uhum. com muita dor, né? Claro, a gente sempre vai ter dor, que a médica falou para mim, ó, Sim. quem tem mieloma vai conviver com a dor o resto da vida. A gente tem que se adaptar. Então, eu digo para a pessoa, não fiquem parados, porque é pior. Piora muito se a É. gente ficar muito acomodado. A gente tem que fazer alguma coisa, um exercício, um alongamento, orientado por algum fisioterapeuta, sabendo dos seus exames, dos exercícios que você pode fazer. Isso fortalece, entendeu? Eu parei de tomar remédio gabapentina, que é para dor, porque eu falei para o doutor, dá para cortar? Porque eu estou sentindo dor, mas dá para suportar. É um dor de um Sim. incômodo, das sequelas. Que a gente pode caminhar e isso ajuda, melhora bastante. Estou andando melhor, estou andando mais distante, estou pedalando mais distante, comecei devagar. Eu andava 10 minutinhos e parava. Hoje eu ando 1 hora direto. Eu andava 10 minutos. Eu parava de dor. Então eu fui a 10, fui a 15. Uma médica falou, vai devagar.
mas não fica parado. É Sim, inegociável. não pode parar. Quem tem mieloma tem que fazer alguma coisa, algum Gostei movimento. dessa expressão. Gostei. É inegociável. A gente tem que se movimentar, né? Vou falar uma coisa aqui para todos. Gente, hoje, quando eu me agacho para pegar um objeto no chão, se eu precisar varrer uma casa, passar uma roupa, seja o que for, ir no supermercado, carregar o carro, ajudar uma pessoa, seja o que for, eu dou tanto valor, porque É, quando você perde todas as suas forças, sua energia vital, e você vira e fala, nossa, eu não aguento fazer nada. Respirar parece que já é difícil, né? Você passa a dar valor em coisas pequenininhas e coisas grandes. Eu juro, exato. eu quando É, faço minhas coisas, sabe, andar, tudo que seja, eu dou muito valor. E principalmente o que você falou, parece uma fisioterapia, né? Dentro de casa, você faz isso, faz aquilo, vai para lá, vai para cá, põe, tira, lava, passa, cozinha, chuleia. É eu vou, fantástico. Eu eu vou comecei para a os dar muito consultas, mais exames. valor nisso. Isso, eu vou para consulta, exames, pego o ônibus, desço de ônibus. Porque aí eu tirei meu cartão para a tua idade, eu falei, vou andar de ônibus hoje. Eu pego o ônibus, vou no consultório, volto, vou no mercado. Um dia eu vou de bicicleta. Mas eu tenho que ocupar esse É, tempo, porque depois de eu tomar a vacina, depois de 6 meses, eu penso em fazer alguma coisa. Mas vou fazer o quê? Quem tem então, uma sequela na coluna, nós vamos né? entrar nesse ponto agora. É, eu estava até conversando, foi até com a Bia, né? Conversei um pouquinho rápido por WhatsApp com ela hoje, e eu comentei, né? Como o meu transplante estava marcado para janeiro, né, de 2020, eu e meu marido, a gente já começou a nossa quarentena na última semana de dezembro. Não passamos Réveillon em lugar nenhum, só eu e ele se cuidando, não ter contato com outras pessoas, eu menos ainda, porque a gente não pode pegar uma gripe, uma infecção, uma pneumonia, uma tosse, a gente precisa ter a consciência que a gente tem que se resguardar quando a gente está chegando perto do transplante de medula. E faz parte isso. Isso é o paciente, a equipe médica, o hospital, ninguém tem culpa disso. E claro que todos nós estamos também sujeitos a nos cuidarmos desse tamanho e mesmo assim ter uma gripe, seja lá o que for, né? Como É, você, por exemplo, que teve. Então, para os pacientes, o que a gente tem para dizer é: quanto mais você se cuidar e se preservar, melhor é. Pós-transplante, nós saímos do transplante com um calendário de vacinação, porque nós zeramos a medula, nós saímos que nem um bebezinho do hospital, a gente não é, tem defesa nenhuma, nós exato. vamos ter que tomar todas elas. Os médicos dão esse calendário, normalmente, a partir do 6º mês pós-transplante de medula, a gente começa as vacinas. Você também já está preparado para você começar a tomar suas vacinas, Neto? Sim, está programado já tem a programação toda ali para fazer, e a médica está acompanhando tudinho, né? E ela disse realmente, não, antigamente as pessoas tomavam antes de 6 meses, né? Mas não tinha efeito, a medula não estava preparada ainda para poder, né, absorver bem as vacinas. Então hoje eles estão determinando que é a partir de 6 meses que vai dar um efeito bom de você voltar a tomar as vacinas, né? Aí eu queria só fazer uma parte aqui rapidinho, quando você falou da reunião da minha vida com meus pais, eu queria fazer uma observação que é muito importante, eu gosto de lembrar. Que quando eu estive desesperado no hospital, que eu cheguei até a pedir para tomar uma injeção para eu ir embora, para não dar trabalho para ninguém, porque eu pensava muito assim, no meu pai e na minha mãe, no sofrimento que eu ia dar. E se fosse para eu viver, para dar trabalho, para andar na cadeira de roda, numa cama, sabe, entrevado, aí eu falava assim, meus pais não merecem, então, se for para eu dar trabalho, me leva. Eu orava para Deus isso. Mas se Sim, não for, que eu possa, que eu possa me levantar para poder ajudar meu pai, que meu pai está com praticamente 90 anos, minha mãe com 88, ele com 89. Até então eles estavam super bem de saúde, mas eu pedi a Deus que se eu levantasse era para dar mais apoio a eles, né? Então meu irmão dá muito apoio à minha mãe, e hoje eu, graças a Deus, e eu agradeço muito por isso, hoje quem está saindo com meu pai, porque antes era ele que me empurrava de cadeira de rodas.
para ir para consulta, para Leila. E olhava para ele e dizia assim, não, meu pai, isso não está certo. Porque era eu para estar te empurrando, para estar te ajudando, sabe? E aí, hoje, é uma benção, porque hoje eu estou saindo com meu pai para levar ele fazer exames. Hoje ele fez um procedimento de endoscopia, eu fico de acompanhante dele, e sai nós dois, a gente vai no mercado juntos. Então eu agradeço a Deus a oportunidade, sabe, de ter me recuperado e ter essa condição agora de poder ajudar, somar, me movimentar para isso. Então isso é um estímulo meu todo dia quando acordo, agradeço a Deus a oportunidade e estar podendo fazer isso por ele hoje, que me ajudou muito, muito, muito quando eu estava arriado, né, de cadeira de roda, entravado aqui no sofá em casa, era ele que me ajudava. Então eu pedi muito a Deus. Então isso para mim é uma bênção de poder hoje estar podendo fazer e retribuir isso para ele hoje. Normalmente é isso, né? Quem é que... Eu até comentei com você ontem, lembra? Que eu fui fazer coleta de sangue, né? E tinha muitos idosos. Eu fui na sexta-feira, enfim, não lembro mais. Ah, foi na sexta-feira. Tinha muitos idosos com seus pais. Então, pessoas com seus 60 e poucos anos levando seus pais para fazer exame. Eu acho isso tão lindo, gente. Olha que honra, que prazer, que bênção você ter os seus pais aí com você. Ele cuidou de você, sua mãe, com certeza também, né? E você hoje aí, né, focado neles. Deus é maravilhoso, ele sabe tudo que faz, né? Esse bate-papo de paciente para paciente é muito gostoso mesmo. A Micheleta falou aqui, que conversa gostosa. É uma conversa gostosa. Eu incentivo vocês não perderem as nossas lives no Instagram. Normalmente são aos domingos nesse horário, justamente para que não atrapalhe a agenda de ninguém, para que ninguém fale, eu fui trabalhar, não deu, estou no horário comercial, sei lá o quê. Gente, domingo, entre 19 e 20 horas, quando a gente faz live, entra aqui, participa, porque ninguém vai para lugar nenhum sozinho. Nós não somos nada sem o outro. E, então, alguém nos ajudou e nós vamos ajudar alguém. E por isso que a gente está aqui, né, fazendo as lives para vocês. A gente faz a live com médico, hematologista, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, ginecologista. A gente tem todas as especialidades médicas gravadas no canal do YouTube, Joelísio Fraga. Entrem lá, quando vocês tiverem dúvidas sobre psicologia, sobre ginecologia durante o tratamento, tudo. Neurologista, do Novembro Azul. Gente, como é que chama o médico? Do homem. Meu Deus, deu um branco aqui. Enfim, a finalidade da live é essa. E todo mês a gente faz uma live específica dentro daquele tema, né? O mês passado a gente teve o Outubro Rosa, agora o Novembro Azul, dezembro a gente está aí com um dermatologista que vai fazer live com a gente, falando sobre como que a gente vai tratar a pele. Urologista, obrigada, Melissa, sumiu. Obrigada. Obrigada. A Val também, obrigada. Então, gente, informação. Isso tudo que nós temos aqui, nós devemos à Associação Joelísio Fraga. Eu vou, assim, eu sou muito fã, eu sou muito prestativa aqui quando alguém precisa de mim, porque eu sei o que é você precisar de um grupo de apoio e não ter. Eu não tinha nada. E nem faz tanto tempo assim, gente. Eu fiz tratamento em 2019 e o transplante em 2020, tá? Logo ali, né? Mas fazia falta. Assim como tem outras patologias também, né? Grupos de problemas de câncer de mama, de linfoma, leucemia, nós precisamos uns dos outros. Eu sou muito grato, sim, porque você me levou para esse grupo e eu estava, tipo, recém-saído, né, da fisioterapia em casa, naquele período fica pensando na vida assim, meu Deus, eu tô nisso, né? E aí veio você, aí me direcionou para o grupo, conheci a Associação do Joelísio, que abrange tudo quanto é assunto, ajuda muito, pessoas trocam experiência de pacientes, né, e acompanhantes, tem paciente que já fez aí 2, 3 vezes transplante, né, pessoas estão em remissão há muito tempo, outras não tiveram, e aí troca experiência, então isso, e é bom a gente ajudar, eu gosto muito de ajudar, o que eu puder fazer, e poder estar participando disso aí, nos tira de uma condição de estar depressivo dentro de casa, você ficar pensando. Não fica pensando, tem gente ali, ó, tá no mesmo, né?
A gente está do mesmo jeito, mesmo problema, e reações diferentes, e que a gente pode trocar essa experiência. Me tirou de um lugar que eu poderia estar ali parado, né? Nossa, imagina você sozinho esse tempo todo, né? Sem conhecimento. E outra, não justifica, porque a gente tem hoje tudo na palma da mão da gente no celular. A gente tem medicina, saúde, nutrição, tem tudo, né? Deixa eu só ver aqui. E, inclusive, gente, a associação. O Joelísio faz podcast toda sexta-feira com médicos renomados de cada tema. Ajuda tanto. Então, às vezes, a gente está lá no grupo perguntando sobre um assunto que já foi falado, já foi gravado, já está no podcast, já está numa live, está no Instagram, está no canal do YouTube. E, claro, a gente pode redirecionar, ir lá no grupo e falar, olha, assiste essa live, tá falando exatamente sobre essa dúvida que você tem. Bom, deixa eu ver o nosso tempo aqui. Não você só pacientes, né, mas acompanhantes também, para aproveitar, que a gente esclarece mais. Sim, sim. O familiar, né, o cuidador é fundamental nesse momento, né? Por isso que eu estou falando, sem eles a gente não vai para lugar nenhum. Você tem 5 minutinhos para você contar para a gente como é que foi o teu domingo hoje, que você se superou. Conta e mostra aí sua medalha. Primeiro, São 2 medalhas que representam 2 anos, né? Uma 2024 e outra 2025. É uma maratona que tem aqui, Run for Cancer, que ajuda o pessoal, né, do câncer aqui. E eu descobri ano passado, através de um casal de enfermeiros que cuidou de mim na internação, quando eu estava na UTI, que eles faziam maratona que ia ter essa corrida. E eu acabei fazendo essa participação ano passado e hoje eu fiz novamente. Eu recupero da minha... Como foi seu desempenho hoje? Foi ótimo. Parabéns. Meu neto foi melhor ainda que o meu neto foi esse ano. Eu vou lá, vou para te dar uma força. E com a minha namorada, né, que é meu braço direito em tudo. Então, e representa para mim porque são 2 anos, né, de diagnóstico. Então, cada ano que eu participo é mais um ano vencido e é mais uma maratona que eu vou fazer. E ano que vem estarei junto lá novamente. E isso aí é para mostrar e para chamar mais gente, né? Vamos embora, galera. Vamos embora, vamos fazer alguma coisa. A gente consegue fazer alguma coisa. Parabéns, Neto. Você inspira, você ajuda. Pode sair. Você ajuda, inspira, você faz esse movimento todo aí. A gente é um grupo bem unido, se ajuda bastante. E ver você passando, né, nesses 3 meses aí, daqui a pouco vai ter um monte de paciente fazendo o mesmo. Falou, opa, vou lá também, quero fazer uma maratonazinha. Uma meia, seja o que for, foi 3 mil, né? 3 mil metros, 3 quilômetros, né? 3 quilômetros, é de caminhada mesmo, mas foi. Não importa, o que importa é que você foi lá e você fez, né? Neto, deixa uma mensagem para os homens, em homenagem ao Novembro Azul. O que você pode dizer para os homens no sentido do autocuidado, no sentido de prevenção, de não comer bola, não achar que está tudo bem, isso daqui não é nada, vou tomar um remedinho. Deixa a sua mensagem, por favor. Eu digo que a gente tem que procurar ajuda em tudo, mesmo não sentindo nada, mas fazer os preventivos, porque evita muitas coisas. Por exemplo, no meu caso do mieloma, se tivesse feito algumas coisas antes, eu não teria essa sequela, eu não teria deficiência hoje. Poderia voltar até a trabalhar normalmente. Em outros casos também de doenças, né, que a gente possa fazer. Então, se quiser um exame de sangue regularmente para poder detectar alguma coisa, a gente não pode dizer que eu sou forte, isso acontece com outras pessoas e não acontece comigo. Nunca aconteceu comigo, mas uma hora acontece. Eu nunca tive problema nenhum de saúde, sempre fui muito ativo e de repente travei, né? Então a gente tem que buscar ajuda, e principalmente o mês de novembro aí, que é para confirmar e firmar mais esse aviso para os homens, né? Que a gente precisa se cuidar. A gente precisa se cuidar, porque o pior de se cuidar é dar trabalho. É você ficar numa situação bem pior. Hoje você está bem, mas é bem pior quando você não tem condições de você reagir, de você ficar dependente a tudo, sabe? Então você procura ajuda, em primeiro lugar,
na saúde, faça todos os exames possíveis para antecipar qualquer coisa. E a melhor coisa é antecipar, fica mais fácil tratar. É verdade. Muito obrigada, Neto. Obrigada a todos os pacientes que estão aqui ao vivo com a gente e a todos que vão assistir essa live ainda. E que a gente possa divulgar muito mieloma múltiplo e ajudar ao diagnóstico cedo, rápido, né? Que é o que você falou, faz toda a diferença. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos e estaremos aí agora em dezembro. Acho que a próxima, na verdade, o próximo compromisso que nós temos vai ser sexta-feira no podcast que o Joelísio Fraga vai divulgar lá no grupo. E o mês de dezembro nós vamos ter também mais lives. A gente não para, não importa, né, qual seja a época, porque a doença não espera. O diagnóstico precoce, né? Quanto mais cedo, melhor, e estamos aqui para ajudar. Neto, muito obrigada, querido. Parabéns pela sua história. A gente que agradece demais, viu? Obrigada a todos vocês. Um beijo a todos. Tchau, gente. Tchau. Tchau.